noite. Hoje nós estamos iniciando uma nova passagem do Evangelho de Mateus, né? Nesse estudo sistematizado que a gente realiza, sequenciado, né? Sistematizado porque existe um método, existe um sistema de estudo aqui, que é o estudo minucioso, que é o estudo detalhado, versículo por versículo, de um determinado livro da Bíblia, que nós estudamos Mateus. E sequenciado, porque a gente está estudando desde o capítulo 1, versículo 1, viu, Sodi? Estou dando essa explicação, porque o seu Valdir, amigo, está vindo aqui a primeira vez. Então a gente estuda desde o primeiro capítulo, primeiro versículo de Mateus. Já vão fazer aí, quantos anos, hein? 7 anos, né? 7 anos, acho que já fez, não? Já fez, vão fazer 8 anos já. Vão fazer 8 anos já. Então é isso que a gente faz aqui, estudar o Evangelho de Mateus, só que à luz da doutrina espírita. Ou seja, a gente extrai o tema através da exegese, né? Um grupo de amigos me auxilia, a gente extrai o tema central, o núcleo de debate, discussão do versículo, e em seguida joga luz sobre esse tema, utilizando a literatura espírita, né? Sobretudo a obra de Allan Kardec e a psicografia de Chico Xavier. Para iniciar essa passagem de hoje, eu acho oportuno a gente lembrar o que nós estamos estudando algumas semanas atrás. Dona Laurene tem um tempinho que não vem, então é bom a gente fazer um apanhado aqui. Eu acho que esse núcleo narrativo de Mateus começa, sabe quando? Lá no roubo das espigas, né? Os discípulos entram na lavoura, roubam na visão dos fariseus, né? Eles pegam espigas para comer, porque estavam com fome. E um grupo de fariseus censura o ato deles. Era num sábado. A acusação é de que eles teriam praticado uma espécie de trabalho no sábado. No sábado não pode trabalhar, segundo a tradição judaica. Se eles colheram, trabalharam. Só que eles acharam que, vamos falar para esses ignorantes, eles nem vão saber argumentar e nós vamos pôr eles, né, na chibata. Na surra com bastões, que era típico da época. Só que Jesus não era nenhum bobo. Jesus contra-argumenta, fala assim, espera aí. Segundo o versículo tal, ele não fala assim o versículo, né? Ele fala, segundo o livro tal. Aí ele vai lembrando, livro de Reis, passagens em que comer é lícito. Porque na mesma tradição judaica, que dizia que não se deveria trabalhar no dia de sábado, também dizia que não se deveria jejuar no sábado. Então, o comer não é trabalhar. Seria trabalho se eles apanhassem para vender. Aí é trabalho. Entenderam? Isso nós estamos falando nem da nossa cultura, da cultura judaica da época, só para entender onde nasce ali o embate de Jesus com esses fariseus. Aí na sequência vem a cura do homem da mão mirrada. De novo, eles vão contra-argumentar que se era sábado ele não deveria curar aquele homem. E Jesus cura, mesmo assim. E na sequência, o gesto de Jesus de curar o homem da mão mirrada, ele é completado pela passagem que nós encerramos a semana passada. Que é quando Jesus se volta para aquele grupo de pessoas, os discípulos e alguns recém-convertidos, e começa a descrever o compromisso dele, a definir o compromisso dele com a humanidade, através de trechos do livro de Isaías, que nós fomos estudando um por um. Encerramos a semana passada, quando o livro de Isaías diz que o Messias seria esperado pelas nações. Qual foi o tema que nós discutimos? A esperança. Nós falamos sobre a esperança, tá? Encerramos a passagem a semana passada. Luiz, por que você voltou lá na passagem das espigas colhidas, voltou lá no homem da mão mirrada, voltou lá na pregação de Jesus com o livro de Mateus, para introduzir a passagem de hoje? Porque todas as passagens de cura, uma característica que o pessoal da equipe que me ajuda a estudar, né, os amigos que colaboram comigo demais,
o que a gente percebeu que é uma característica da narrativa do livro de Mateus, especificamente do Evangelho de Mateus? Todas as passagens de cura são muito curtas. Nos outros livros, elas são mais completas. Em Mateus, elas são muito curtas. E quase sempre, a gente ainda não terminou de fazer a sondagem, mas a gente está desconfiado que sempre, quase sempre, elas são permeadas, são margeadas por embates de Jesus com adversários. Quase sempre. Jesus tem um embate com um grupo de fariseus, com um grupo de doutores, com sacerdotes, com romanos. Ele tem um embate e, na sequência, o Mateus apresenta uma cura, um episódio de cura. Querem ver? Jesus tem um embate com os fariseus. Na sequência, vem a cura da mão mirrada e a passagem de cura que vem hoje. Quase sempre. Sabe por que isso é importante? Porque isso nos permite ter uma sacada sobre a narrativa de curas no Evangelho. Sobretudo no livro de Mateus, que é um livro muito didático. É quase como uma apostila para estudante. Tá? Seu Murilo, sabe o que implicitamente, sutilmente, o Evangelho de Mateus está dizendo quando coloca os fariseus vociferando de um lado e Jesus curando um cego, curando um homem da mão atrofiada, curando um mudo, curando um paralítico do outro? Mateus está dizendo, o cego, o paralítico, o homem da mão mirrada, o mudo, não é esse que Jesus curou. É o fariseu. É o perseguidor. É quem odeia. É quem amaldiçoa. É quem quer o mal. Quem faz o mal. Esse é o doente. Quando Jesus cura alguém de um mal físico, na sequência de sofrer um ataque, uma perseguição desse grupo de antagonistas, o livro de Mateus, a obra de Mateus está dizendo, se esse que Jesus curou sofria de um mal físico, o que estava censurando e criticando Jesus sofre de um mal espiritual. Entendeu, Roger? Olha só. Jesus fez muitas curas. Muitas curas. Foram 3 anos de atividade. Mateus, o autor e os adensadores da obra, depois, quem conta um conto aumenta um ponto, quem foi fazendo as cópias da narrativa de Mateus e adensando ela, eles tinham que elencar, selecionar curas. Por que é que Mateus teve o cuidado, ele e os adensadores da obra, de elencar, selecionar, de pensar as curas que aconteceram na sequência de processos de perseguição? Para dizer que perseguidores são enfermos, são doentes. E o mesmo Cristo capaz de curar um mal físico é capaz de curar um mal moral, espiritual, ético. Essas curas eram um chicote naquilo que eles imaginavam de Jesus. É porque é muito sutil. Eu não posso dizer, senhor Ademo, que na ocasião o fariseu perseguidor entendeu a mensagem, captou a mensagem. Não posso dizer que naquele momento, mas que o negócio, o grilinho ficou lá, cri, 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 cri. Muito tempo ficou. E que um dia ele entendeu, o cego daquela ocasião não era aquele rapaz, era eu. O paralítico daquela ocasião não era aquele moço, era eu. Porque se ele tinha as pernas paralisadas, eu tinha o coração paralisado. Se ele tinha os olhos cegos, eu tinha a consciência cega. Não posso dizer que na ocasião eles entenderam. Talvez alguns entenderam. Mas a longo prazo,
Cada episódio... Gente, é só... Para entender curas na Bíblia e no Evangelho, é só a gente considerar uma coisa elementar. Tem algum daqueles cegos ou algum daqueles paralíticos da Galileia ou da Palestina do século I andando por aí? Com aqueles corpos? Com aqueles corpos? Não. Inevitavelmente, o que aconteceu com todos os curados, todos os leprosos? O que aconteceu com todos? Algum dia? Desencarnaram, morreram. Então essas curas aconteceram para quê? Tem um negócio sendo dito aí. Será que o Evangelho é um tratado de medicina convencional, Cris? De patologias da Palestina antiga? Não é. O Evangelho é um tratado, é um compêndio sobre medicina do espírito, sobre males, patologias, mazelas, enfermidades de natureza psíquica. A inveja é uma enfermidade, o ciúme é uma enfermidade, o ressentimento é uma enfermidade, o ódio deixa a gente cego, o orgulho deixa a gente surdo, a preguiça deixa a gente paralítico. É isso. Tá bom? Vamos começar então a passagem? Só a introdução é importante para a gente entender. Quando a gente para estudar cura no Evangelho, para que a gente tem que estar atento? E hoje, muitos templos religiosos, mesmo espíritas, focam toda a sua atividade em arrancar tumor, em curar câncer. O pessoal não entendeu. Religião não existe para curar corpo. Pode até ser que aconteça, mas não é para isso que existe. O Cristo não veio ao mundo para curar corpos. Ele veio para desentortar consciências. Para sanar mazelas de ordem psicomorais. Pronto? É essa lente que a gente vai pôr agora para olhar esse versículo. Vamos ver? Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endaimoniado, nós já vamos comentar isso aqui, um endaimoniado, cego e mudo. E ele o curou de modo que o mudo passou a falar e ver. Aí a ciência do mundo, a arqueologia do mundo, a historiografia do mundo, a teologia do mundo, vai estar totalmente preocupada em fazer pesquisas para tentar ver se essas curas foram reais ou são figuradas. Não nos interessa. Aqui, o nosso foco não é a veracidade histórica dos fatos, muito embora na doutrina espírita a gente saiba plenamente que é possível a cura psíquica pela imposição de mãos. A academia, o ambiente acadêmico começa a pesquisar isso. A USP começa a pesquisar isso, começa. Mas não é o que nos interessa. Não é o nosso foco aqui. O que é que nós temos que olhar mesmo? Que tipo de enfermidade? Então nós pegamos a primeira camada do versículo, seu Valdir, que é a camada literal, aquela que fala que tinha um sujeito que era cego e que era mudo, e que Jesus impôs as mãos e ele curou. Vamos tirar essa camada? Essa primeira camada não nos interessa. Essa deixa para a ciência médica, para a historiografia estudar. Ótimos pesquisadores analisando isso. Não nos interessa. Vamos para a segunda camada? A segunda camada é: quem trouxe esse enfermo para Jesus curar? Então lhe trouxeram, sujeito oculto aqui, está implícito na oração. Quem que trouxe esse doente? Os discípulos? Como o nosso estudo é sequenciado, a gente já sabe que não, porque os discípulos e o resto do pessoal já estava ali com Jesus.
Se eles já estavam ali com Jesus, foi um outro pessoal que trouxe. Oi? Quem que trouxe? Aí, sabe o que a gente faz, Euridice? Uma estratégia. Vai anotando isso tudo aí, você tem que aprender esse negócio, hein? Ó, a gente faz uma coisa que chama referência cruzada. A gente vai em outras passagens de Mateus, em outras passagens de Lucas, em outras passagens de Marcos, em outras passagens de João, e procura ocorrências dessa expressão, e lhe trouxeram. E são muitas. São muitas passagens em que o versículo começa com, e lhe trouxeram um doente. Adivinhe, em muitas dessas outras passagens, sabe quem tinha trazido o doente? Os fariseus. Como essas outras passagens servem de referência, a gente já sabe. Opa, nessa aqui também são eles. Mas espera aí, Luiz. Esse grupo de doutores da lei, de fariseus, não tinham antipatia de Jesus? Não tinham raiva de Jesus, inveja de Jesus? Então por que, Rejane, que eles trouxeram esse doente para Jesus curar? Olha a armadilha. Pensa a armadilha. Se Jesus estendesse a mão e não curasse, o que eles iam dizer? É um charlatão. Aí, ó, não tem poder nenhum. Aí, ó, não é o Messias. E se Jesus estendesse as mãos e curasse? Que dia que era esse mesmo? Não podia. Uma pegadinha. Se Jesus falasse, não vou curar, eles iam usar isso de pretexto para dizer, aí, ó, ele está arregão. Não quer curar. Não quer curar porque não pode, porque não é o Messias. Se Jesus estendesse a mão e curasse, opa, hoje é sábado. Se é cura, é trabalho. Médico, judeu não trabalha no sábado. Não pode trabalhar no sábado. Você curou, fez um negócio que no sábado não pode fazer. É uma armadilha. Esse e lhe trouxeram que aparece ali no versículo, Tonzinho, implicitamente é o autor, o evangelista dizendo, prestem atenção, é outra passagem que vai falar sobre antagonistas, sobre perseguidores, sobre inimigos. Essa não é uma passagem sobre cegos e mudos. É um versículo que fala de perseguidores, inimigos, antagonistas. Vocês os têm? Eu tenho. Pense um pouco. Vocês os têm? Existem na vida de vocês? Perguntando o pessoal da internet também. Eu já estou afirmando. Eu tenho. Existem na vida de vocês outros corações que trabalham para bagunçar sua vida? Pensa. Não precisa responder em voz alta, não. Só pensa. Vou falar um negócio para vocês. Nós vamos agora organizar um sistema, um método para entender a perseguição nas nossas vidas, o inimigo nas nossas vidas. E funciona da seguinte maneira, nós vamos classificar. Primeiro dividir em 2 grupos e depois em 2 subgrupos. Funciona assim. Todos nós aqui, eu já estou antecipando aí, todos nós aqui, até a Aninha, que é um anjinho, possui 2 tipos de inimigos, 2 tipos de perseguidores, 2 tipos de antagonistas. Uns são desencarnados, os outros são encarnados. Uns estão do lado de lá, outros estão do lado de cá. Sabe por quê? Porque no passado, em outras encarnações, aí, seu Valdir, é a diferença. A gente olha com o olhar espírita. Então, nós acreditamos em reencarnação. Em outras encarnações, nós pisamos no calo de muita gente. Nós fizemos da vida de muita gente um inferno. Nós bagunçamos a vida de muita gente. Nós causamos prejuízos a muitos corações. E esses corações estão aí. Alguns estão encarnados, outros estão desencarnados.
Dos encarnados, tem 2 tipos de perseguidores. Uns que têm o nosso DNA, outros que não têm o nosso DNA. Uns a gente chama de filho, de esposa, de marido, de tio, de tia, de primo, de vô, de vó. Outros convivem com a gente no serviço, encontram com a gente na rua. Começamos a dividir, nós estamos encarnados ainda, hein? Dentre os encarnados. Uns têm a nossa consanguinidade, outros não. Desses que têm a nossa consanguinidade, ou desses que não têm a nossa consanguinidade, nós vamos subdividir de novo em 2 grupos. Uns têm uma questão pessoal conosco. O problema é com a gente. A coisa é pessoal. A mágoa, o ressentimento é com a gente. Vocês têm parente assim? Vocês têm colega de serviço assim? Você fala assim, esse cara não... Né, Ivanete? Eu sinto que ele olha pra mim, que eu não desço na garganta dele. Ele não gosta de mim. Esse é um adversário que tem um problema com você. Agora tem uma outra turma, que é aquele que bate em você e diz assim, nada pessoal. Sabe por quê? Esse não é seu adversário. Ele é adversário da obra, do trabalho do Evangelho, ao qual você, no nosso caso aqui pelo menos, está vinculado. Eles não são inimigos da Rejane, eles são inimigos da sopa fraterna. Então, no dia que a Rejane tem sopa para fazer aqui no domingo, na casa, para distribuir para o pessoal que tem fome, a Rejane vai apanhar muito. Desses encarnados, que não tem nada pessoal com a Rejane, mas são adversários do Cristo, da obra, do Evangelho, do bem na Terra. Encarnados. Aí você pega o espelho, tudo isso que eu falei sobre encarnados antagonistas, encarnados perseguidores meus, credores de vidas passadas, e encarnados que se antagonizam, se antipatizam com o bem na Terra, você pega isso e você tem o correspondente a isso tudo entre os desencarnados, entre os espíritos desencarnados. Então, do mesmo jeito, eu vou ter um perseguidor que no linguajar popular, folclórico espírita, a gente chama genericamente de os obsessores. A gente pega e põe tudo a farinha no mesmo saco. É o perseguidor desencarnado, ele tem um problema comigo. Pelo fluxo da reencarnação, daqui uns dias eu estou chamando ele de filho. Entendeu, dona Cíntia? O problema dele é comigo. E tem aqueles desencarnados que eles vêm na reunião mediúnica aqui, né, Torzinho? Na sexta-feira, aqui no centro, por exemplo, reunião fechada da casa, de trabalho o seu Arnaldo Rocha não gostava de falar desobsessão. Ele usava um termo muito bonito, ele falava assim, enfermagem espiritual. Vem aqui no trabalho de enfermagem espiritual, chega aqui e fala assim, eu nem te conheço, não tem nada com vocês aqui, só que nós vamos bagunçar o coreto, porque nós não queremos a obra do Evangelho na Terra. Nosso adversário, né, como uma expressão que está lá no livro Libertação do André Luiz, a psicografia do Chico. Nosso problema é com o cordeiro. É com ele. Ficou clara essa questão do antagonista, do perseguidor? Esses fariseus que levam esse mudo cego para Jesus curar como uma armadilha para prender e assassinar Jesus, eles e os desencarnados que os acompanhavam eram adversários do Cristo, do Evangelho na Terra e dos amigos do Cristo. Todo encarnado no mundo que sela essa amizade com o bem, com o amor, com a verdade, vai levar chumbo. Vai levar chumbo. Eu lembro, o pessoal
lá de São Paulo, o casal Galves, né? Conviveu muito com o Chico. Eles vinham muito buscar o Chico aqui, para tarefas, né? Lá em São Paulo, às vezes para consulta médica. Então eles iam de carro, buscavam o Chico, voltavam. A dona Nena Galves, ela conta uma história assim, forte. Diz que tinha um posto de gasolina na Anhanguera, que o Chico gostava muito do salgado de lá. Coxinha, gostava muito do salgado de lá. E aí, sempre que parava lá, tinha uma cachorrinha que morava nesse posto. Quando o Chico descia do carro, Jane, a cachorrinha já vinha fazendo festa. Por quê? Porque o Chico entrava no assente, comia o salgadinho dele e já voltava com um que era o dela. Ele comprava 2. E ali ele agachava e ia tirando um pedacinho do salgado e dando para ela. Então, o Chico numa época, chegou aí uma vez por semana em São Paulo. Então a cachorrinha já conhecia o cheiro do Chico. Numa ocasião, o Chico encontrou com ela muito triste. Dona Nena conta que ele olhou para ela, começou a chorar, e ela abanando o rabo, fazendo festa. E ele começou a chorar, olhou para ela e falou assim: ah, minha amiguinha, você vai descobrir o quanto vai te custar ser amiga de Chico Xavier. E foi para São Paulo. Na semana seguinte, quando eles passaram por lá, o mesmo posto que eles chegaram, os frentistas do posto já vieram. Ô, seu Chico, olha o que aconteceu com sua amiguinha. Puseram fogo na cachorra. E ela estava prenhazinha. Eles levaram ela estava queimadinha, machucada, bem machucada, salvou os filhotinhos, que aí ela pariu, e ela estava toda machucada. O Chico chorou e falava para ela: eu te avisei que você ia pagar um preço muito alto por ser amiga de Chico Xavier. Deu um dinheirinho para os frentistas para levar, né, pagar o tratamento e um vidrinho da pomadinha do vovô Pedro. Falou: passa nela. O cachorro viveu, viu, gente? Só para ter um final feliz. Eu, por exemplo, odiava os filmes da Alessi, porque a Alessi sempre levava um tiro e eu chorava. Então, só para vocês ficarem tranquilos, quer dizer, um dia ela desencarnou, né? Mas naquela ocasião ela conseguiu se recuperar. Tudo isso que vale na historinha do Chico em relação à amizade dela com o Chico, porque tinha uns adversários da obra do Chico, e queriam ferir o Chico, e ela foi o instrumento. É óbvio que tem uns adversários em escala maior do Cristo. E quem abraça o Evangelho tem que estar consciente disso. A Luísa, então, essa é a reunião que você está dizendo assim: ó, gente, não mexe com trabalhar pelo bem na terra, não, porque senão o bicho vai pegar para vocês. É isso que eu estou dizendo? É o contrário. É o contrário. E é o que nós vamos ver agora, devagarzinho, no miudinho. Bom, lá no livro Segue-me, do Emmanuel, no capítulo 3, tem uma lição intitulada Caminhos Cruzados. E o Emmanuel vai começar falando sobre essa perseguição. Ele comenta, o Emmanuel, um versículo da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. A gente estuda muito as cartas de Paulo, né? Mas Pedro, João, Tiago, eles também tiveram cartas, são cartas apostólicas. E nessa carta, Pedro diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Sabendo que nos últimos dias, esses últimos dias é período de transição, os dias que a gente está vivendo. Haverão escarnecedores, perseguidores, zombadores do Evangelho, adversários do Evangelho. A Emmanuel começa dizendo assim: isso aqui é a base, isso que eu vou ler é a base para o estudo de hoje. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, a obra de Deus na Terra. Então, gente, eu vou falar um negócio aqui muito sério. Um sujeito lá no Pará que liga uma motosserra e derruba um mogno de 30 anos, esse sujeito é um perseguidor da obra de Deus na Terra. Porque aquele mogno de 30 anos na floresta
é a manifestação da sabedoria e do amor de Deus pelas criaturas. O sujeito que depois, no lugar onde o Mogno e os seus irmãozinhos foram derrubados, varre tudo, transforma em pasto para criar boi, esse sujeito é um adversário do bem na terra. Porque ele podia plantar uma árvore nova, que daqui 30 anos ia estar no lugar daquele que foi derrubado. Mas ele preferiu fazer fortuna. Ele preferiu fazer fortuna. É um aniversário do bem na terra. Da mesma maneira, o pai, que o filho chega em casa, dizendo que rolou no chão com o coleguinha, saiu no tapa com o coleguinha na escola, e ele vira para o filho e fala assim: você não pode ser um fraco, meu filho. Você vai revidar. E se você voltar aqui e apanhar de novo desse menino, você apanha em casa. Esse pai é um adversário do Cristo na terra. Vamos radicalizar isso? O sujeito, o espírita, que vai no supermercado e que está em dúvida entre um desodorante e outro, pega um desodorante, olha para um lado e para o outro e bate um pouquinho na mão para ver se gosta do cheiro. Pega aquele que ele usou, põe na prateleira e cata um novo. Esse sujeito é um inimigo do evangelho na terra e não sabe. Vai no centro espírita toda semana. Mas ele trabalhou contra a obra de Deus na terra, porque a ética no mundo é manifestação do amor de Deus entre os homens. É que são enfermos, pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. Sabe esse perseguidor do bem na terra? Esse adversário do bem, esse que trabalha contra o bem na terra? Sabe de que Emmanuel está chamando esse sujeito? Doente. Enfermo. Quem trabalha para destruir uma família, um enfermo. É um doente. E fechamos com Emmanuel dizendo assim: se algum dia, agora vocês vão entender por que a lição se chama Caminhos Cruzados. Tem uma música linda do Tom Jobim que chama Caminhos Cruzados. Eu ia falar de outra coisa. A lição chama-se Caminhos Cruzados porque o Emmanuel fecha a lição dizendo assim: se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. Se algum dia um perseguidor, um adversário, um inimigo da luz aparecer na sua vida e ele entender que você representa, de certa forma, o bem na terra, e ele começar a te dar uma surra, e essa surra muitas vezes ela é dada com palavras, né? Quando alguém fala coisa que machuca a gente e fala para nos derrubar, suporta-os com paciência. Vocês sabem a diferença entre suporta-os e suporta-os com paciência, né? Suporta-os somente ele fala, você não responde, mas ferve por dentro. Isso é suporta-os. Suporta-os com paciência ele fala, você não responde e por dentro permanece em paz. Paz, ciência. Ciência da paz. Alta ciência. Ele te fere, ele te agride, ele te persegue, ele te põe em situação embaraçosa, ele tenta puxar seu tapete, você olha para ele com a compaixão com que você olha para um paciente terminal de câncer.
para alguém que está com fratura exposta. Sabe? Nas Olimpíadas tinha um pessoal que tinha umas fraturas feias, assim, se a gente olhava, que dó. Olha assim. Correto? Vamos entender agora que enfermidade é essa? Com o que a gente vai fazer agora, nós vamos entender a enfermidade do malfeitor. A doença daquele que faz o mal. Sabe como? Primeira coisa. O doente da passagem aí, ele era cego e mudo. Cego e mudo. Das duas patologias aqui, nós vamos olhar primeiro a mudez. A Luísa, um dia ouvi falar que geralmente a pessoa que não fala, o mudo, geralmente é porque não aprendeu a falar, porque é surdo de nascença. Às vezes não, às vezes é um problema no aparelho vocal e não consegue se expressar. Por que que na passagem a espiritualidade encaminhou e permitiu que os fariseus fizessem uma tal armadilha usando um mudo? Por que mudo? Por que que o evangelista fez questão de dizer que ele era mudo? Às vezes ele era surdo, mas ele fez questão de dizer que ele era mudo. Por quê? Há alguns anos, nós já estamos podendo dizer assim, há alguns anos, eu não me lembro qual episódio, o pessoal da internet descobre aí para mim e põe aí nos comentários. Há alguns anos nós estudamos Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33, que eu não lembro mais qual é o número do episódio, viu gente? Desculpa. Bem no comecinho. As primeiras gravações. Então deve ser assim, antes da 20, do episódio 20. E lá levaram para Jesus um mudo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou recapitular a explicação daquela ocasião. Quando alguém não pode andar, uma patologia não permite que ele movimente as pernas, a sensação que o acometido de paralisia tem, e eu posso dizer isso porque por uma hérnia de disco eu fiquei alguns dias sem poder andar, é que você está com os pés, com as pernas atados, algemados, amarrados. A sensação que você tem é essa. Certo? Se você pega essa paralisia dos membros e projeta ela sobre a capacidade de falar, seja em função da surdez, por não ter desenvolvido a linguagem articulada, a fala, seja em função de um problema no aparelho vocal, por não tê-lo ou tê-lo enfermo, a impossibilidade de se expressar vocalmente é como se você tivesse amarras, grilhões, algemas, onde? Na boca. Qual o nome que a gente dá para quando alguém tem algemas na boca? Falei. Oh, gordo burro. Oh. Pronto, já entreguei o santo, né? Mordaça. Você está amordaçado. Mordaça. Certo? Aquilo. Não, mas, cadeado na boca, correntes na boca. Você não consegue falar, expressar. Se nós agora, olha, nós vamos dar isso já foi tudo explicado, viu, gente? Lá em Mateus 9, 32 e 73. Se agora um de vocês esperasse a reunião acabar e viesse bater um papo comigo, né? Dona Lorena, que não vem há muito tempo, seu Valdir, que vem a primeira vez, a gente começasse a conversar e eu começasse a puxar como é que está a vida de vocês, vocês iam falar do trabalho, iam falar do que tem feito para passear, iam falar de onde tem comido, iam falar da reforma que fez na casa, mas de crimes morais, de erros, pecados profundos que vocês fizeram e que ninguém sabe, vocês falariam? Não. Existem coisas que são inconfessáveis.
Existem erros que todos nós aqui, menos a Juju, todos nós aqui cometemos. Todos nós cometemos. E que talvez só a minha esposa, só o meu marido saiba. Talvez nem meu esposo, nem minha esposa saibam. Porque são inconfessáveis. É aquele negócio que me sangra por dentro. É aquele negócio que me queima por dentro. É aquele negócio que eu não confesso, que eu não falo. Quando o assunto é esse erro, esse crime, eu me calo. Aquele erro, seu Murilo, é uma mordaça. Sobre aquilo, eu sou mudo. Todo mundo tem uma chaga dessa no coração. Às vezes, uma chaga tão grande, tão grande, tão grande, que a bênção da reencarnação faz a gente esquecer. Mas ela ainda está lá sangrando. Ela é o inconfessável. Ela é o impronunciável. Aquilo sobre o qual não se deve pronunciar. Ali está a minha mudez. Sobre aquilo eu sou mudo. Aquilo calou fundo no meu íntimo. E ficou. Está lá. O sujeito que agride, o sujeito que persegue, o sujeito que humilha, o sujeito que odeia, esse sujeito, no fundo, sabe o que ele traz no coração? O inconfessável. Ou o que vai ser inconfessável, ou o que já foi inconfessável. Entenderam? Porque mesmo que hoje ele não aparente ter remorso, culpa, nós estamos falando de culpa, mesmo que ele não tenha culpa hoje, porque ele é um perseguidor, ele terá amanhã. Vamos usar como exemplo a própria passagem? Tá, eram fariseus perseguindo o homem mais puro que já pisou na terra. Passou a crucificação, passou um século, passou 2, um dia eles caíram em si. Aí veio na memória espiritual a perseguição, a tentativa de homicídio a nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês fazem ideia do que esses homens sentiram? Eu não vou nem falar de um que perseguiu, vou falar de um que traiu. Quando ele caiu em si, a dor foi tão grande que ele se enforcou. De quem que eu estou falando? Judas. Quando caiu a ficha de Paulo? Ficou muito mal. A ponto dele citar numa epístola: trago comigo um espinho na carne. Mudez é isso. Mudez é culpa. É aquilo que está, sabe onde? Aqui, ó. E você não consegue desentalar aquilo e não sai, e nem vai, nem fica. Sabe? Tá lá. Tá aquilo, aquele nó. Aquele cadeado aqui, ó. Isso. Olha só. Sentimento irado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É aquele sentimento irado que tá ali, ó. Tá ali. Nós estamos falando de culpa. Culpa mal resolvida. Complexos de culpa.
Jesus olhava para esse fariseu e falava assim, isso que ele está fazendo comigo, ele pode até não ter culpa, mas tem alguma coisa que ele fez contra alguém que isso dói nele. Aí, olhando assim para o fariseu, Jesus olhava para ele e falava assim, coitado, que sofredor, é mudo. Ele cura o mudo físico, deixando a mensagem, olha, tá vendo essa voz contida dele? Tem alguma coisa em você que você não consegue pôr para fora. E isso te sangra por dentro. Isso te corrói por dentro. E eu sei o que você fez no verão passado. Sabe por que eles odiavam tanto Jesus? Porque quando Jesus olhava no olho, ele falava, esse sujeito sabe. Ninguém sabe, esse sujeito sabe. Ora, gente, a mulher que ia ser apedrejada, quando Jesus vira para aquele povo com pedra na mão e fala, atira a primeira pedra que não tiver pecado. Sabe o que eles viram no olho de Jesus? Ele conhece o meu pecado. Ele conhece aquilo que me cala, aquilo que eu não consigo pronunciar, aquilo que eu não consigo confessar, verbalizar. É o que a gente vai fazer no psicanalista, no bom profissional de psicanálise, no competente profissional de psicanálise. O que a gente vai fazer lá? Tirar a mordaça. Você chega no consultório, senta na poltroninha, deita no divã, e o que ele te obriga a fazer? Hein? Falar. Você vai no terapeuta para falar, para pôr para fora. Entendeu, Ana Paula? É isso que você vai fazer lá. Aí você chora. Aí você se decide a falar. Aí, fora do consultório ainda é inconfessável. Então ainda não resolveu. Calma. Um dia você... Às vezes você passa uma existência inteira e não consegue fazer isso. Quando é que você vai fazer isso? Quando desencarna. Aí do outro lado, você põe para fora. Então, reuniões de enfermaria espiritual, ou chamada reunião de desobsessão, nada mais é do que um processo terapêutico, onde aquele amordaçado, aquele mudo, pela primeira vez consegue falar dos seus complexos de culpa. E assim que ele fala, o que ele faz, Adriana? Chora. E chora gostoso, e chora. E fica leve. O bom orientador de reunião de desobsessão, o chamado doutrinador, não é aquele que fica falando, você fez isso. É aquele que com carinho, com tato, com delicadeza, consegue fazer o outro arrancar a mordaça. Gritar de dor. Chorar de dor. Confessar-se. Esse é o bom terapeuta de reunião mediúnica. Se não, é um exorcista. Quem que é o bom pai? Sabe quem que é o bom pai? Não é o que fala para o filho, você fez isso. O bom pai é aquele que com tato, carinho, gentileza, amor, às vezes com firmeza, consegue fazer o filho dizer, pai, eu fiz isso. É o pai terapeuta. É Jesus na frente do tal cego, e aí nós já vamos daqui a pouco ir para a cegueira. É o sujeito é o Jesus na frente do tal cego de Jericó, dizendo, que queres que eu te suceda? Eu comentei a semana passada. E ele respondendo, Senhor, que eu veja. Na hora que ele falou, Senhor, que eu veja, ele deixou de ser cego e também de ser mudo. É isso. Olha o que o Emmanuel vai falar sobre essa mudez, esse tipo de mudez. Num livro chamado Saudação de Natal, então é uma coletânea, no capítulo 13. Eu não falei que ele vai falar sobre a mudez? Essa que está no versículo?
Sabe qual é o título da lição? Tristezas. No plural. Então existe mais de um tipo de tristeza. Tristezas. Aí ele começa dizendo assim: uma tristeza existe com legitimidade inconteste. Tem uma tristeza que essa é legítima. Essa é verdadeira. Essa é real. Aquela que decorre do arrependimento por faltas cometidas. O Emmanuel está dizendo. Existe uma tristeza que essa pode ter. Que essa é bom ter. Se é legítimo, é porque essa pode ter, viu, Cris? É a por arrependimento, por faltas cometidas. Não é a tristeza por ter sofrido faltas. Não é a tristeza porque alguém errou com a gente. Essa não é legítima. A única tristeza legítima, segundo Emmanuel, é aquela por você ter errado com alguém. Ô Luiz, então que nome que eu dou para essa outra tristeza quando alguém erra comigo? Mágoa, rancor, ressentimento, melindre. E a tristeza que eu sinto quando eu piso no calo de alguém, eu prejudico alguém, no começo se chama arrependimento. E ela é importante. Sabe quem não tem essa tristeza? Psicopata. Sujeito psicótico, ele, né? Sofre uma psicopatia grave. Ele não tem. Agora, uma pessoa normal tem. Ela pode até não confessar. Pode até não verbalizar, porque ela é muda. Mas tá lá. Sabe o que o Emmanuel vai continuar dizendo? Ele vai falar assim, ó. Tristeza essa, porém, quando Emmanuel fala porém, vem uma informação importantíssima, que não deve perdurar em nós. Se errou, ficou triste porque errou, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, sai dessa. 5 dias já virou depressão. Já está na cama, já não toma banho, já não come. Dali já começa ou exonerar em forma de febre, ou somatizar em forma de asma. Né, dona Aurélia? Não é assim? Ali já não é legal. Aí ele continua dizendo assim, ó. Que não deve perdurar em nós, senão pelo estreito tempo necessário ao autoexame. Sabe que tempo que deve durar essa tristeza do arrependimento? O tempo necessário para você se autoexaminar e falar, fiz besteira, tá doendo aqui, a consciência tá doendo. Eu interpretei que esse tempo estreito é uma noite, aquela de insônia, aquela em que a sua consciência não te deixa pôr a cabeça no travesseiro. Uma noite. No outro dia, você tem olheira no olho e leveza no coração. Só. Ó. Análogo àquele de que se utiliza um estabelecimento de crédito quando cerra temporariamente as portas para balanço. O Emmanuel é ótimo, né? O sujeito é comerciante. Vamos pegar uma loja que é difícil organizar. Loja de R$ 1,99. Eu estou falando aqui porque tem em todos os estados. Acho que fora do país também deve ter alguma coisa parecida. É o que o meu avô libanês chamava de lujinha. Não é, seu Murilo? Os primos chamam de lujinha. É aquele negócio que você tem um balde, tem uma peneira, tem calça jeans. Já viu lujinha de turco? Você acha tudo. Turco não, libanês. Você acha de turco. Né? E aquela bagunça. E o balcão é...
Aí chega um momento que o negócio não dá para seguir, sabe onde? Sabe o que você faz? Fecha a porta, vai pôr ordem no estoque, vai fazer as contas, fazer o balanço, né? Aí a Munir vai lá, baixa as portas, ó, hoje é balanço, pôr ordem na loja, pôr ordem na casa. Um dia fazendo isso, e no outro dia se abre as portas, novinho em folha, e fazendo promoção, e ganhando dinheiro. Se você fizer isso uma semana, já é prejuízo. Você sente no final do mês. Não é? Não é, seu bonito? O senhor é do comércio, não é assim? Uma semana de loja fechada e já... Consciência é uma lujinha dessa. Você tira uma noite para não dormir, para pensar no que fez de errado, e no outro dia, vida nova. Se você tirar uma semana para fazer isso, é mordaça, é mudez. Você vai ficar assim uma semana, você vai ficar assim 2 semanas, você vai ficar assim 2 anos, você vai ficar assim 20 anos. E adoecendo, e adoecendo. Aí é anti-inflamatório, aí é antibiótico, aí é anti-inflamatório, aí é relaxante muscular. E sai dessa fácil, não, Lorena? Não sai, não. Irmão, mesmo aí, na lujinha, é imprescindível soerguer a coragem, confiar e trabalhar, acumulando valores novos para a conquista de perene alegria. Valores novos. Como eu encerrei essa lição aqui com o Emmanuel falando sobre valores novos, que é aquilo que vai te desamordaçar, que vai te arrancar as correntes da voz e vai te permitir falar, como Pedro disse, né? Depois da negação, eu errei. Como Paulo disse, eu errei. Como Madalena disse, eu errei. Mas hoje eu tenho valores novos. Resta saber quais eram os velhos. E quais são os valores velhos? Aí nós vamos para a segunda palavrinha que nós vamos destacar aqui. Cego. Valores velhos eram aqueles que me deixavam cego. Cego para quê? Bom, quando você vai no Velho Testamento, você encontra muito ouvistes. Ouvir. Ouve Israel. O verbo ouvir é muito comum no Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento descreve uma etapa da história do povo hebreu em que não existia ainda a tradição escrita. Então, tudo que você aprendia sobre a sua tradição, sua cultura, era oral. Os homens do período, por exemplo, de Davi, o que eles sabiam sobre os antepassados, sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é o que eles tinham ouvido da mãe. Mas com o cativeiro da Babilônia, a partir do cativeiro da Babilônia, sobretudo, a tradição judaica, o povo hebreu, já na diáspora, né, ou seja, muitos vivendo até fora da Palestina, perceberam que o invasor, se de repente matasse quase todos os adultos e sobrassem só as crianças, essa tradição não ia ser reproduzida, se renovar. Então, o que eles começaram a fazer com a tradição hebraica? Começaram a pôr no pergaminho, a escrever. E assim nasceu a Bíblia. Quando chega nos dias de Jesus, no tempo do Cristo, no sábado, na sinagoga, o que se fazia? A leitura dos textos sagrados. Então já é uma fase da tradição dos textos sagrados em que o ouvir já não é mais o tão importante. O que é importante agora? O ver. Porque a tradição, a lei de Deus agora está escrita. É o ler. Está no pergaminho. Então o ver é sinônimo de quem vê é capaz de ler. Quem é capaz de ler conhece o quê? A lei de Deus
a tradição das Escrituras. Onde que eu quero chegar com isso? Lá no Livro dos Espíritos, na obra de Allan Kardec, na questão 621, Kardec, isso aqui é lugar comum, vira para os Espíritos e diz assim: onde está escrita a lei de Deus? Quem não sabe a resposta, você vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos livros do Chico Xavier. Vocês lembram qual que é a resposta? Na consciência. Então, ler a lei de Deus, que equivale a ver a lei de Deus, é ser capaz de voltar o olhar consciencial o olhar espiritual para dentro, para a consciência. O chamado autoexame, como Emmanuel falou, examinar a própria consciência, é ver o que Deus deixou na consciência escrito. Sabe o que o versículo de hoje está dizendo? Que o cego espiritual, que aqui corresponde ao cego físico, que Jesus está curando, o cego espiritual é aquele que olha para si e não vê nada de errado. Ele é capaz de ler os recadinhos, os bilhetes que Deus deixou para ele no mural da consciência. Ele não é capaz disso. Ainda. Ele é cego para a lei de Deus. Aloysio, mas deixa eu te falar. Esse negócio de olhar para a consciência é um processo que você tem que olhar para o escuro, né? É como se o mundo interior fosse uma espécie de caverna, de gruta. Porque a gente olha, o que a gente vai enxergar? Você sabe o que ilumina o mundo interior para você ler a lei de Deus? Para você ver a tradição dos ensinos de Deus? Sabe o quê? As circunstâncias. O que acontece no meio externo, o que acontece fora de você, lança luz para você examinar o dentro de você. Então é por isso que é importante encarnar. Quem não reencarna, não vai para a luta diária de convivência, Deus pode deixar todos os bilhetes possíveis no mundo consciencial que ele vai continuar cego. Luiz, eu ainda não entendi isso. Então eu vou explicar para vocês. Esses dias aí, contei para a dona Laurene agora mesmo, eu tive uma crise de diverticulite. Aí com a crise de diverticulite, fiquei 2 dias internado, tomando antibiótico. Eu me lembrei dos versos de uma música do Gilberto Gil chamada A Paz. E num dos versos ele diz assim: a paz invadiu meu coração. Não é esse verso. O verso é: como aquela bomba sobre o Japão fez nascer um Japão de paz. Porque depois do horror da Segunda Guerra Mundial e das bombas em Hiroshima e Nagasaki, sabe o que o Japão fez? Se desarmou. Se desmilitarizou. Então, a ironia é, uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão de paz. Depois da pior tragédia que uma guerra podia promover, o Japão parou de fazer guerra. Que relação isso tem com a sua diverticulite, Aloysio? Uma doença me trouxe saúde. Porque eu não comia, gente. Viu, pessoal? Que eu falei do pão sírio outro dia. Vocês precisam conhecer o meu baba ganoush, que é o meu hummus de berinjela. Vou deixar a receita e uma foto do que eu vou fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu baba ganoush não é fácil achar, não. Não é, Juju? O meu baba ganoush com o meu pão é um espetáculo. E aí eu comecei a comer berinjela, comecei a comer alface, comecei a tomar kefir. O kefir não, o leite produzido pelo kefir, o iogurte de kefir, a coalhada.
Comecei a comer fruta, comer maçã e comecei a tomar litros de água por dia. E aí eu, que tive uma crise de verticulite por causa de uns dias que eu fiquei sem ir no banheiro, vocês precisam ver que bonitinho eu fazendo cocô de manhã. Que gracinha. Fiquem tranquilos. A foto do cocô não coloco, viu, gente? Fiquem tranquilos. Uma doença me trouxe saúde. Um evento externo, porque é pele, é intestino, é corpo, um evento físico, lançou luz para coisas, bilhetinhos carinhosos que Deus já tinha deixado no mural da minha consciência. Deus já tinha deixado um bilhetinho com o coraçãozinho lá escrito assim: filho, beba água. Filho, eu fiz a maçã com tanto carinho, preparei para você. Coma uma maçã. Deus deixou um bilhetinho assim, com esse papelzinho adesivo amarelinho, escrito assim: meu filho, não estressa tanto. Estava lá. Estava lá. Na consciência. A circunstância me ajudou a ver. Que queres que te suceda? Que eu veja. Esses caras, esses perseguidores de Jesus, esses perseguidores do bem na terra, esses antagonistas do amor, são cegos. Eles são incapazes de enxergar. Nem as circunstâncias dolorosas têm sido capazes de fazê-los enxergar o que Deus já escreveu na consciência. Ama o teu próximo. Perdoa o teu inimigo. O versículo está dizendo isso. Jesus está curando um cego mudo. Mas o cego mudo é o fariseu que trouxe o cego mudo. Porque é um sujeito incapaz de ver o que as circunstâncias apontam no íntimo dele e incapaz de confessar as suas feridas interiores. Então, um sofredor. Oi? Uma hora ele vai chegar. Pela dor. E aí que é bonito, porque o Emmanuel vai pegar o livro Construção de Amor, no capítulo 7, intitulado Cegos. E vai começar dizendo assim: a sombra dos olhos físicos pode ser angustiosa provação. A cegueira física, né, a catarata grave, o glaucoma grave, pode ser angustiosa provação. Por Chico não foi. Mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente. O coração e a mente. O sentimento e o raciocínio. E aí, interessante a sequência, né? Esse Emmanuel, gente, ele é um gênio. Ele não colocou a mente e o coração. Ele escreveu o coração e a mente, porque ele está mostrando o fluxo do processo. Primeiro, os seus sentimentos estão cegos. Os seus sentimentos são sombrios. Os seus sentimentos são dark, escuros. Aí o sentimento sombrio, o sentimento trevas, o sentimento noite, obscurece a razão. Ora, gente, as coisas mais irracionais que a gente faz são movidas pelos sentimentos mais infelizes. Num ataque de cólera, num sentimento de raiva, de ira, você pegou e deu um soco na parede e quebrou seus dedos. O gesto foi irracional. Porque antes do gesto, impensado, irrefletido, irraciocinado, existia um sentimento enfermo.
Gente, os nossos ataques de cólera são tragicômicos. Eu me lembro, tem uma cena que não sai da minha infância. Se eu for um analista, essa eu faço questão de contar. Né? Outro dia eu estava conversando isso com meu pai, lembrando isso com ele, rindo. Porque agora é cômico, né? Meu pai foi fazer casinha de cachorro para uma cachorra que a gente tinha. Uma casinha de madeira. Ele que foi montar. E uma tabuinha do telhado da casinha de cachorro, e deu uma empenadinha. Então ele pregava de um lado, ela soltava do outro. Aí ele pregava do outro, ela soltava desse. Ele pregava daquele, soltava... E eu vendo a cena, e aquilo foi indo, de repente meu pai pegou um martelo, ele quebrou toda a casa de cachorro. Não sobrou uma ripa inteira. Aquela cena, hoje é engraçada na minha memória, mas se você parar para pensar, como aquilo contribuiu para o meu pai depois ter uma série de problemas, uma gastrite, por exemplo. Ele, às vezes já está assistindo isso e vai lembrar disso. Não é? É um gesto irracional, não tem sentido. Você já está com a casinha de cachorro quase montada e de repente a raiva faz você desmontar tudo que fez. É a gente. Os nossos ataques, nossos acessos de raiva. Emmanuel diz assim: na noite da rebeldia e da ignorância, é por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes. Tem um sujeito que é cego de ciúme, tem um sujeito que é cego de ambição, tem um sujeito que é cego de preguiça. Ou seja, ele está violando a lei de Deus, ele está prejudicando o semelhante e não enxerga isso. Não vê. Que Deus está deixando um recado. Meu filho, você está passando dos limites. Você está chato. Deus deixa um recadinho para a gente. A gente acorda, implica com o cachorro, implica com a esposa, implica com o filho. Aí Deus deixa um recadinho no mural da consciência assim. Sabe aqueles com cortiça, que você coloca um alfinete? Deus deixa um bilhetinho assim: filho amado do meu coração, você está um purgante. Você está um chato de galocha. Está lá escrito, mas eu estou cego. E a Emmanuel finaliza dizendo assim: para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, esses antagonistas, esses adversários, esses inimigos que cruzam os nossos passos, passo é pé, sentimento em contato com o mundo, que ferem os nossos corações, ao alto, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha, eu sublinhei agora, acordados para as próprias responsabilidades. Porque às vezes, de tanto nos ocuparmos da cegueira do outro, a gente deixa de enxergar as nossas mazelas. Portanto, eu me torno cego que conduz, ou que tenta conduzir, cego. Os dois vão cair onde? Precipício, no buraco. Com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres. Ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. É a dor, é a dificuldade que faz a catarata sair das minhas vistas. E é a amizade e o carinho de um servo de Jesus que me fará desentalar, desatar aqueles nós todos e confessar os meus equívocos. A cura da cegueira vai fazer com que eu não tropece mais. A cura da mudez, da culpa, vai fazer com que eu não continue sofrendo pelos tropeços que já tive. Entendeu? Eu deixo de complicar o meu futuro, descomplico o meu passado e vivo o presente, enxergando Deus nas circunstâncias e em mim com clara evidência
e não tendo a menor dificuldade de confessar a cegueira que um dia eu tive. É isso. Quem nos cura dessa cegueira e dessa mudez? O Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem, gente. Agora levanta dessa cama e age. Estão vendo como a esperança, tá? Ela precede a fé e a caridade. Ela é a fagulha. Depois é o incêndio. Mas ela que dá a faísca.